bem com vocês? Estamos retomando uma paradinha rapidíssima aí com o Gelson, da Associação dos Moradores Atingidos, o Bruno, diretor da Habitação da Prefeitura, o Tenente Magnus, que é o Cássio, perdão, o pugilista lá, o Cássio Klein, né? O Tenente Cássio do Corpo de Bombeiros, comandante, e o Sargento Matos também do Corpo de Bombeiros. Queria começar agora pelo Sargento Matos. Baseado na tua experiência, né, no que aconteceu, já que tu vivenciou, o que a gente tem que fazer, o que as pessoas têm que fazer para se preparar melhor? Não é nós, pelo que eu senti da nossa conversa anterior, de certa forma existiu uma prevenção, existiu uma ação efetiva, mas não existiu a corresponsabilidade do outro lado. Tu falaste no início, assim, a questão de conscientização. O que eu preciso fazer para botar na cabeça das pessoas que quando o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, elas fizer algum comunicado, aquilo é para respeitar, é para fazer. O que eu preciso fazer? Fala para a câmera e diz assim para as pessoas, o que tu recomenda, assim? Dá um chute neles. Senhor Esteu, eu como bombeiro, né, experiência no atendimento aos atingidos e também como uma pessoa atingida por enchente, morador do bairro Ferroviário a minha vida inteira, o que eu posso dizer, acho que é um pensamento de vida que deve ser seguido para tudo. Quem se preparar para o pior vai estar sempre pronto para o que vier. É fato. O que aconteceu que eu vi muito assim, nós estamos prontos para algumas enchentes que nós tínhamos até novembro. A casa da minha mãe não entrava enchente até novembro. Em novembro a minha mãe não me ouviu. Filho, a gente mora 40 anos aqui, nunca entrou. Eu disse, mãe, vai entrar, tu tem que sair. Fui lá, molhei meus pés quase meia-noite e depois de manhã tivemos que ir lá tirar ela com água do peito. Então as pessoas, elas têm uma resistência de acreditar que não vai acontecer. A minha mãe tem a Nossa Senhora na lareira lá e a Nossa Senhora vai me proteger de novo. E ela perdeu tudo, novembro, e veja bem, nós não, o Corpo de Bombeiros não está culpando as pessoas. Não. É só uma identificação da natureza humana, do comportamento humano, né? Perfeito. E aí, complementando isso, eu quero dizer o seguinte, a minha mãe é professora de praticamente o que está se formando em Montenegro de adultos, né, ainda passou pelas mãos dela. Ela é uma pessoa com discernimento, inteligentíssima. Só que a gente tende a acreditar que com a gente não vai acontecer. Exatamente. Então o que eu deixo de ideia assim, ó? Porque chega um ponto que a gente levanta as coisas que algumas enchentes vai dar certo. Mas depois que tu viu que não deu certo, não tem mais como alguém entrar lá e levantar mais. Até porque chega um ponto que tu não consegue levantar mais. Sim, tu não consegue. Ela não passa do telhado, outras coisas, e a gente não tem mais como tirar. O que eu percebi nos últimos anos aí, do comando de Montenegro, até elogiando aí o meu comandante pelas ações dele, por chegar e permitir que as coisas aconteçam dessa forma, atrelado junto com a administração. A gente está com uma mão de obra para ajudar as pessoas a retirar os seus bens. Isso nunca teve em Montenegro, né, Sr. Gelson? A gente que é morador, auxílio para levantar as suas coisas, o senhor teve alguma vez na sua vida? Nós temos esse apoio lá com Assim, ó, o que falou de levantar, em novembro faltou 30 centímetros para entrar na minha casa. Aí o que eu fiz? Eu peguei, eu tenho 30, faltou 30, aí essa outra vai ser maior. Daí eu levantei tudo 30 centímetros dentro de casa. Aí entrou 85 centímetros. Então, não adiantou. Entendeu? Então, mas eu saí, entendeu? Deixei as coisas lá. Perdeu. Aí vem para a experiência do atingido, por exemplo. Onde é que está a dificuldade depois que a gente erra a projeção? Tu não acha mais um tijolo no pátio. Depois que a água vem no seu pátio, o senhor não acha mais um tijolo para levantar mais um pouco. Então, respondendo a sua pergunta, eu digo para a população, acreditem nos alertas que o Corpo de Bombeiros dá. Ninguém aqui quer que as pessoas saiam de casa sem necessidade. Eu adoraria ver o caminhão da prefeitura pós-enchente, o pessoal carregando, lá no ginásio da 5 de maio, eram ilhas de móveis das pessoas cobertas por lonas que não perderam os seus bens. E aquela entrega foi tão bonita porque eu chorei no primeiro dia pós-enchente de sair pelas ruas da cidade para levar água, aquele mundaréu de pilhas de móveis nas ruas e a grua pegando e botando num caminhão. Então eu digo assim, ó, acreditem nos alertas
do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, dos canais da Prefeitura. A gente faz um esforço sobre-humano para sair dos afazeres de auxílio e poder fazer esses vídeos de alerta. Tenente, né? Tenente, obrigado. Sargento. Tenente, como as escolas podem ajudar nisso? Porque eu acho que é uma questão de cultura, macaco velho que nem eu, que já está acostumado a rezar para São Jorge, não vai dar muita bola, mas a gente tem que criar uma cultura de pessoas jovens que acreditem nisso, que tem essa prevenção. Como que tu acha que as escolas podem ser envolvidas? Eu vejo que não só vocês, mas a Brigada faz um trabalho muito bom na questão de segurança, então assim, tem sido feito palestras justamente para poder levantar isso aí, o município tem se preparado, mas começa por ti, depois eu passo para ti. Como é que vocês veem essa integração? Bom, veja bem, as escolas têm a atribuição muito bem definida, uma lei nacional aí que rege, né, o arcabouço do que eles devem ensinar para as crianças, né? E isso não é competência do município nem do estado. Sim. Bom, nós enquanto ações complementares, né, o Corpo de Bombeiros vem desenvolvendo atividades, né, dentro da esfera de prevenção de incêndios e de evacuação e de se fazer presente, né, em todas as escolas, né, do município, né, estaduais, tanto como municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Mas eu estou falando E só um pouquinho diferente, assim. Uma coisa é fazer a prevenção da escola e evacuação. Certo. Outra coisa é preparar os alunos para que eles cuidem das suas casas, seus pais, suas mães. Veja bem. Estou indo um pouco mais longe. Claro, veja bem. Eu ia chegar nesse ponto aí. A Defesa Civil Municipal, a gente está numa parceria inédita de dividir o mesmo espaço físico. Então, existe uma sala de controle e de monitoramento e existe uma sala para o coordenador da Defesa Civil que está diretamente atrelado ao gabinete do senhor prefeito municipal. Eu tenho conhecimento, e isso não está sob a minha gestão, né, que a Defesa Civil tomou iniciativa, né, numa série de eventos, aí, de palestras e de educação prevencionista o senhor até pode convidar o senhor Clóvis aí, que ele pode discorrer mais sobre esse assunto aí. Então Da Defesa Civil? Na escola da Beatriz, ali da manifestação. Ele já está dando... Não, eu não tenho gerência sobre esse tema, né? Mas isso é de iniciativa, né, da coordenadoria da Defesa Civil. E aí foram feitas várias ações de educação cultural, vamos dizer, voltada para a prevenção nas escolas. Sim, mas isso é uma iniciativa que não é uma questão de competência, né? Porque está muito, como eu falei anteriormente no início da fala, está muito bem definido qual é a competência da escola. Não estou dizendo vocês, mas estou dizendo assim, eu achei que pudesse ter algum tipo de posicionamento do Corpo de Bombeiros estadual. Isso é uma iniciativa complementar, porque a coordenadoria da Defesa Civil entendeu ser importante. Show. Mas não é uma atribuição. Não, claro. Esse assunto, nós temos lá reunindo algumas pessoas que são pessoas da comunidade, né, que estão se colocando à disposição para elaborar uma cartilha que fosse distribuída nas escolas sobre o enchente. O senhor procura o senhor Clóvis, ele tem essa cartilha. Aí tem. Tem essa cartilha. Clóvis, já existe esse trabalho. Como é o nome do Clóvis? Clóvis Pereira, né? Coordenador Municipal da Defesa Civil. O que é interessante falar de pós-enchente, tá? Que eu acho que é bom citar. Corpo de Bombeiros está trabalhando em equipamentos, aquisição de equipamentos, uma série de atribuições para estar pronto para o próximo. E a gente se prepara diuturnamente e toda essa catástrofe que deu, ela mexeu com muitas ações, mexeu com todos os setores. O setor, por exemplo, do Bruno, se me permite falar do teu setor, foi um setor que, além de todas as atribuições que ele teve que trabalhar em atribuições de resiliência. Então, todo mundo está sobrecarregado. Tá. Eu vejo que a administração municipal trabalhou em todos os córregos, né, do município. Vejo que o governo do estado está tomando algumas atitudes para tentar mexer nos rios. Mas, assim, Montenegro, falando, se o comandante me permite, do nosso Corpo de Bombeiros, a gente está altamente equipado. Tem mais equipamentos agora para serem feitas entregas de mais 2 barcos. Tem um caminhão novo vindo aí pelo que segue, que a empresa John Deere nos ajudou ali,
que faz parte de um projeto de investimento. O Tenente Cassius batendo forte na parte de EPI. Nós não tínhamos alguns EPIs, porque a gente não conseguia nem ajudar voluntários com EPIs, foi feito solicitação de coletes, então hoje a gente tem colete. Essa questão de equipamentos, assim, a gente estava um pouco defasado quando eu cheguei aí. A gente fez um trabalho forte aí, conseguimos emendas parlamentares. O município anuiu, porque poderia o prefeito não anuir, né? E ele foi parceiro nesse sentido aí, de anuir aí para aquisição, né, um jet ski. Então tínhamos na cidade, a gente conseguiu, claro, acionamos o Estado, né? A força do Estado, entramos com força total, veio o jet ski de Porto Alegre para cá, mas nós não tínhamos o próprio. Uma embarcação decente para poder enfrentar, né, o grande volume de águas quando esse rio está cheio, né? Ele é um rio violento. Ele é um rio. Correnteza. Ele é um rio. A gente viu cenas terríveis. É um rio agressivo. Com remo tu não sai. Inclusive, Não, nem com motor de 30, motor fraco, né? Então a gente se o tenente me permite um parêntese, a compra do barco foi feita durante. Durante. Em 2 horas, tempo recorde para uma compra pública. Em 2 horas, durante o evento, se comprou o barco. Na sexta de noite e no domingo já estava aqui. Exatamente. De maneira emergencial. De maneira emergencial, durante o evento, em 2 horas. Por isso a importância dessa parceria, da gente ter a Defesa Civil dentro do quartel, da administração pública entender a necessidade e participar, né, de forma efetiva e conclusiva para isso. Estamos com mais 2 embarcações em fase de aquisição. Então, eu digo que hoje, né, em maio de 2025, a gente está muito melhor do que em maio de 2024. Eu vou me dirigir a ti, mas agora não sei se é defesa civil, se é bombeiro, se é administração pública, assim. Mas na realidade, assim, essa cartilha que o Gelson trouxe, ela é interessante de ser feita. Tu vê a questão da comunicação, né? A associação está fazendo, mas já existe uma pronta, que pode ser melhorada, é claro, né? Mas eu acho que pode-se fazer uma cartilha, e a minha sugestão, vírgula, provocação, é que ela possa ser feita para cada bairro um tipo, porque se eu fizer uma grande cartilha geral, eu vou ter agora se eu fizer por cada bairro ou por região atendida, eu vou dizer, olha, aqui acontece, tu consegue fazer uma coisa bem mais focada, tu pode ser mais realista, vamos dizer, sim, do que alguém que mora lá em cima, que a água não vai chegar. Só uma sugestão, mas eu queria saber, e as empresas, os empresários, como é que reagiram a esses apelos de parar de trabalhar, liberar os funcionários, que vai haver enchente, como é que eles reagiram a isso aí? Nós tivemos uma parceria muito grande com os empresários, especialmente através da ACI, da Associação Comercial e Industrial. Nós tivemos uma parceria muito grande, não só na questão de liberar os seus funcionários que moravam em zona de enchente, mas também na questão da alocação de recursos humanos da empresa. As empresas disponibilizaram recursos humanos, disponibilizaram locais para atendimento, disponibilizaram recurso financeiro. Nós tivemos aí na nossa CI doações que auxiliaram a manutenção do município durante esse período, a compra de material de limpeza, a compra de vários equipamentos, a ACI proporcionou. Então, eu atuei diretamente nas compras emergenciais durante todo o período de catástrofe. Eu trabalhei 32 dias ininterruptamente, manhã, tarde e noite, nessa situação, e especialmente nas compras. Durante o dia eu atuava fazendo compras emergenciais e durante a noite nos abrigos. E muitas das compras elas foram realizadas com recurso da ACI. Bruno, se tu me permitir elogiar o teu trabalho aí, o trabalho de todos os envolvidos na Prefeitura Municipal, em conjunto conosco também, né, que é a parte que me toca, que a gente entregou para a sociedade, entregamos enquanto servidores públicos, aquilo que deve ser feito é coordenar essas vontades, né? Porque boas intenções sem uma coordenação e sem um bom direcionamento, exatamente, elas não são efetivas. Então, nesse sentido, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura Municipal, junto com a Defesa Civil e com todos os órgãos envolvidos, a gente não tinha capacidade sozinho de fazer uma entrega imediata naquele momento, né, de todo aquele volume de necessidade. Mas através de ações coordenadas, de captação de recursos, de direcionamento,
foi feito uma entrega de excelência da prestação de serviço, tanto dos socorros de urgência e quanto o pós-enchente, né? Então a questão da alimentação, do acolhimento, né, das pessoas. Sim, então, perfeito. Muito obrigado, tenente. Até porque durante a enchente, quando ela atingiu o pico e começou a baixar, levou muito tempo para a água retornar. Então nós tínhamos muitas pessoas que precisavam continuar. Nós tínhamos 1000 pessoas no ginásio, a gente ficou com 1000 pessoas nos ginásios durante 27 dias. Então nesses 27 dias essas pessoas precisavam comer, essas pessoas precisavam ter um abastecimento de produto de higiene. Então isso tudo... Banho quente. Exatamente. A gente participou até, teve um momento fatídico que as arquiteturas, engenharias, elas estão defasadas em 2025 com relação à previsibilidade do nível de água que afetou, inclusive, o abastecimento de energia e, consequentemente, afetou o abastecimento de água. E, nesse sentido, as parceiras foram parceiras também na questão de disponibilizar os seus recursos, né? A própria JBS ali colocou à disposição os seus reservatórios de água, né? Sim. Para a gente poder fazer o abastecimento desses alojamentos, né? A John Deere. Estava aguardando no final, mas que trouxe agora. Quando foi em arquitetura, uma pergunta assim. E essa questão imobiliária? Porque quando, eu não estou acusando, mas eu estou constatando, geralmente assim, meu papel é vender. Eu chego alguém querendo comprar ou alugar, eu vou oferecer. Mas na realidade, assim, eu se sou futuro morador de Montenegro, né? Eu não posso dizer uma palavra que eu queria dizer assim, devo acreditar na imobiliária porque é loucura, né? Mas na verdade, assim, aonde eu posso buscar informações se aquela área que eu estou analisando é uma área de risco que pode oferecer? Existe um lugar que eu possa consultar? Eu sei que as imobiliárias já dão isso aqui, nenhuma delas, pelo menos as que eu conheço, não sonegam essa informação. Mas é uma tendência, de repente, vou pelo menor preço, então eu pago um pouco menos ali, mas eu sei que ali vai ser... Como é que eu posso consultar isso para que eu... Posso somar, por exemplo, em 2023, grande parte de Montenegro foi vendida e não era atingida, né? Mas dá para conviver com isso aí? Essa eu acho que é uma pergunta interessante. Melhor dá para conviver? Melhor do que a minha, né? Que é saber uma... E assim, como que a gente pode organizar? Qual é o calcanhar de Aquiles, tendo em vista que a gente falou uma série de coisas agora nessa questão assim de pontos que já foram melhorados, estão melhorando a questão de equipamentos, a gente tem uma cartilha, a gente vai estar fazendo existe uma gestão muito integrada de monitoramento, bombeiros, defesa civil, a prefeitura, né, acabou de ser elogiada, né, na tua figura. Qual é o calcanhar de Aquiles? O que falta? É a população se tocar ou tem alguma outra que a gente deva frisar, dar uma eu vejo da seguinte forma, o principal calcanhar de Aquiles que nós temos, e como foi bem colocado pelo Tenente Cássio, a questão do crescimento desordenado urbano. Isso vem de muito tempo, não é de agora, não é de ontem, não é de antes de ontem. Isso é um crescimento desordenado que vem desde 1898, quando Montenegro começou a ter esse crescimento. Mas atrás da estação aconteceu a construção de um prédio que depois, devido a chuvas e tal, ele acabou tendo uma... E aquela ali, teoricamente, pelo que me falaram, não era uma área liberada, era uma área de risco. E mesmo assim foi construído. Como que a gente pode... Veja bem, eu tenho formação na área imobiliária, né? Não é da minha, da minha alçada falar sobre... Eu não tenho propriedade para falar sobre a cidade de Montenegro, até porque estou recente aqui, estou conhecendo a cidade. Mas assim, em linhas gerais, né, falando de Brasil, essa questão do crescimento desordenado, eu já tive a informação que o correto seria ser investido em construções verticais, que tu teria uma capacidade muito melhor, né, de gerenciar a questão do saneamento básico, né, do que fazer um crescimento, né, expansivo, né, principalmente próximo à área de preservação ambiental. Né. Então, na medida que a cidade cresce vertiginosamente de forma
de residências forma unifamiliares de casas, né? Tu não vai ter muita capacidade ali de entregar um serviço de saneamento básico. Aí né? o que o Gelson falou, que começa um aterro aqui, afeta ali, já Exatamente. já toda essa... coisa que a gente já está fazendo lá na associação, inclusive a gente está fazendo lá no bairro Ferroviário, em alguns locais, no poste, colocando lá a medida da enchente de 2023 e colocando, agora a gente colocou a de 2024. Então está marcado lá no poste onde é que vem a água. Sobre a questão imobiliária, eu sou corretor, eu tinha uma imobiliária, agora não atuo mais. Veio uma senhora de Santa Maria para comprar uma casa, lá no bairro Ferroviário. E eu fui lá com ela, mostrei a casa, ela e uma netinha que ela criava, uma senhora idosa. E aí eu disse para ela, não vou lhe vender essa casa vem enchente. Aí ela foi numa outra imobiliária e comprou a casa. Passado um tempo, ela me procurou, que ela abriu um processo para... Daí veio enchente, né? Ela abriu um processo para anular o negócio, ela queria que eu fosse testemunha. Eu digo, não, mas a senhora me desculpe, né? A senhora veio aqui para... Eu lhe disse para a senhora não comprar a casa, a senhora comprou com outro corretor, agora a senhora quer que eu seja testemunha no processo judicial para a senhora alugar. Então, infelizmente, isso existe, né, cara? eu acho que nós temos que ter essa informação. Entendeu? Que a pessoa chega, olha, ali dá, até ali vem a água. Isso ajuda, eu acho. Isso para pegar os desavisados, no caso. Isso eu Mas acho eu, morador de enchente, o senhor morador de enchente, o senhor trocaria de bairro para morar? Não, mas se eu fosse comprar Sim, hoje... se for comprar tem que ter um aviso. Acho que não aceita nem financiamento em área alagável. A Caixa E a não- mancha precisa por número. A de maio, a mancha está precisa por número. Mas o que eu digo assim que eu vejo hoje no bairro Ferroviário, as pessoas estão se adequando a conviver com isso. Sim. Fazendo cozinhas de cerâmica, armários. Então o que eu digo assim, ó, tem um apego emocional por bairro, tem. Montenegro cresceu, o senhor falou perfeitamente, é o que eu penso e é a verdade. Montenegro cresceu com enchente. Montenegro nasceu num vale do Rio Caí, um vale atingido por águas. O que eu acho interessante, assim, ó, por exemplo, como a gente vai, a resiliência que nós temos que ter, como a gente vai conviver com isso, e em vindo enchente as pessoas se atentarem para os alertas do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil, porque assim, salvar as pessoas é o nosso trabalho. E a gente trabalha forte na prevenção, no auxílio para a saída das pessoas, com divulgação. Mas depois que se torna salvamento de pessoas, a gente tira a pessoa de uma... Só para completar, senhor Esteu, imagina eu vou lá tirar o senhor da sua residência e o senhor me disse, rapaz, eu preciso tirar minha TV, eu só vou levar sua TV. Eu tenho que dizer não para a TV dele e daqui a um pouco ele vai se sentir... não atendido perfeitamente pelos bombeiros, mas no barco eu estou com 3 pessoas, como é que eu vou botar bens materiais juntos? Sim, não tem. Então, no momento que a água atingiu as ruas, o Corpo de Bombeiros vai prezar pela vida. Excelente. Tem a questão também dos aluguéis. Eu fui na imobiliária lá, onde eu tenho um imóvel lá alugado, daí a moça disse, ó, subir a casa aí para vender barato no bairro Ferroviário, tem um investidor que está comprando. Ele já comprou 2 casas, né? Para alugar. Para alugar, entendeu? Daí aquela pessoa que vem alugar, às vezes ela não é da cidade e ela está se colocando em risco sem saber. Esse é um problema. Nossa, a pintura do poste é interessante aí que o senhor falou. Essa Deixa pintura do eu poste- colocar mais uma coisa assim, pegando o teu gancho, que acho que é fundamental. Existem comunidades de produtores orgânicos, eles têm visitas entre eles para verificar se aquele produtor está respeitando tudo que deve ser respeitado. Então eles têm dentro da comunidade, eles mesmos se respeitam e se vistoriam. fiscaliza. Se eu fizesse um trabalho, dizendo assim, pensando, o que é uma casa que pode suportar enchente? Ela tem que ter isso que tu falasse, um fogão, cerâmica, menos madeira, elevação, alguns cuidados. Se a gente fizesse, e pode ser uma sugestão para a associação fazer uma visita de inspeção nas casas, eu sei que é difícil entrar, mas daí deixar uma pequena recomendação de como que aquela casa pode ser melhorada. E aí entra uma questão financeira. Se eu disser assim, melhora a minha casa e eu não tenho dinheiro, de repente possa surgir a possibilidade de ter uma ajuda financeira, claro, com critérios e tal, mas que tu possa colocar isso que tu falaste. O que vocês acham disso? Pode ser uma alternativa?
que a associação possa fazer essa gestão, essa visita e orientação preventiva. Eu acho que também na hora de liberar o projeto, né, lá na prefeitura, né, claro, isso vai causar um problema enorme, né, porque a pessoa quer construir e ela está precisando da casa. E o que acontece com essas questões de prevenção, inclusive a própria legislação, as pessoas pensam assim, então querem me prejudicar. Não, é para ajudar. Por exemplo, é proibido construir casas até 30 metros do curso d'água. A pessoa acha que é um prejuízo. Não, é uma lei para defender ela. Tá, mas aí que entra uma visão minha, tá? Eu digo assim, eu entre ficar forçando a barra e todos, se eu fizer um projeto desses e oferecer, alguns vão querer. Pô, eu já estou ajudando muitas pessoas, então eu não estou querendo que todo mundo veja junto comigo, que daí acaba ficando difícil, mas eu sei que se eu conseguir 10% dessas comunidades, dessas casas do bairro ferroviário, pô, já ganhei um monte, já ganhei a vida, né? Porque assim, não forçar, né? Mas não oportunizar, né? E aqueles que quiserem, né? Porque eu sei que tem muito espertalhão, tu falou assim, esse é um Brasil, grandíssimo problema. Mas a gente vai, de certa forma, conseguir buscar isso aí. Mais um problema interessante, assim, a crítica ela vem forte, né? Por exemplo, quando deu a primeira enchente, o pessoal já voltou para casa quando baixou a lavar, jogar todo aquele entulho para a rua. A prefeitura, numa ação muito boa do prefeito, até eu lembro do Tenente Cassius discutindo isso com o prefeito acatou, porque as decisões que são tomadas, elas trazem um impacto muito forte, né? Sim. E é difícil de segurar o rancho e os colchões e alguns materiais, porque tu imagina, tu tá dando colchão, rancho e materiais para as pessoas voltarem para a área de enchente que nós já sabia que estava vindo repique. E aí foi tomada a decisão de não entregar naquele momento, aí vem a crítica de que está guardado o material, e aí começou uma corrida contra o tempo. Foi uma decisão muito difícil, porque ele estava sendo muito pressionado. Muito pressionado. Bom. E a decisão correta, mas assim, daí o que aconteceu? Além de tirar as pessoas, foi uma corrida contra o tempo. Eu vou te cortar, porque tem mais um assuntinho assim, a questão da comunicação, que acabou... Se eu hoje for me basear em redes sociais, eu estou ferrado, né? E a nossa televisão, nosso rádio e tal, são coisas que a gente acaba não tendo acesso. Então a comunicação, como é que eu posso me comunicar diretamente? Existe um canal, WhatsApp, alguma coisa que possa dar essa notícia, que as pessoas saibam que é verdade? Sim, o que eu recomendo? Entendi, por isso que eu te cortei, desculpa, tá? Respeitar a rede social oficial ali da Prefeitura de Montenegro, da Defesa Civil, o 193, o WhatsApp da Sala de Operações do Corpo de Bombeiros, e agora está integrado junto com a nossa Sala de Operações o 199, que é o telefone da Defesa Civil. Essas são as fontes oficiais de notícia. Depois tu me manda direitinho, certinho. E tem ainda um SMS da Defesa Civil Estadual que vem para os telefones, tu faz um cadastro simples, vem o SMS, todo celular, do mais simples ao mais moderno recebe SMS. Então, quando tem um evento, e isso é uma coisa que eu reparei, a Defesa Civil Estadual, ela, independente se a possibilidade é 1% ou 100%, eles mandam alerta. Nós temos 30 segundos para cada um fazer seus agradecimentos e recomendações finais, cara. Cortando o prazo. Quem quer começar? Eu posso começar. A gente tem que entender que estamos num novo evento, numa nova mudança da questão climática e aprender a conviver com essas novidades aí e respeitar as informações aí dos órgãos oficiais. Legal, Matos. Quero só lembrar que as decisões tomadas pelo Corpo de Bombeiros é sempre em proteger as pessoas e o bem-estar das pessoas, e dizer que estamos à disposição para quem tiver dúvida. Esse assunto não precisa encerrar aqui nessa bancada. Podem aí, quem me conhece, me chama na rede social, vou responder com o maior carinho e solicitar que atendam aí os pedidos e avisos de emergência que a gente posta aí. Perfeito, obrigado. Bruno. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade da gente falar um pouquinho do que a gente passou, deixar o espaço para que a comunidade, sempre que precisar, nos procure. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação está sempre de portas abertas para receber a comunidade. Tá? Nós estamos hoje ali no antigo Palácio Rio Branco, na João Pessoa 1363,
Então, a qualquer momento, dentro do nosso horário de serviço, a gente está disponível para receber, para tirar dúvidas de todas as pessoas. Alisteu, muito obrigado pelo convite. E fica o nosso abraço aí de toda a administração municipal. Gelson. Nós estamos fazendo a campanha de sócio, né, da associação. Quero deixar aqui o WhatsApp, 96735762. Pedimos que as pessoas se associem conosco, que a gente possa participar nesse debate aí, né, com a administração municipal, com os bombeiros, né, aqui com a nossa TV Mão. Obrigado. Cara, da minha parte, assim, eu fiquei orgulhoso, né, de vocês. Acho que assim, vocês... Eu estava esperando muito mais problemas, eu vi que houveram ações que minimizaram os problemas. Eu acho assim, essa união, Defesa Civil, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, a própria comunidade, a CI e tal, que vocês trouxeram agora, demonstrou assim uma coesão. Isso é trabalho prévio, não se consegue isso assim do dia para a noite. E vocês estão de parabéns, tá? Eu acho que assim, o fato de tu ter me falado que Montenegro é considerado uma cidade exemplo nacional no combate a esse tipo de evento, eu acho que nós temos tudo para continuar melhorando e nos proteger, principalmente assim, já que vocês, de certa forma, me mostraram que existe uma credibilidade adquirida por este grupo que tu citaste, ou seja, a questão da prefeitura, a Defesa Civil, 93, 99, tudo que falaste. Então, assim, acho que vocês estão de parabéns, eu acho que Montenegro merece isso e muito obrigado pelo aprendizado que eu tive agora. Show de bola. Obrigado, senhor. Abraço. Um abraço.